Quais os itens proibidos em importações aqui no Brasil? Quem que define isso? Por que existem itens que podem, de algumas origens, e não podem de outras, entrar aqui no Brasil? Se você quer entender mais ou menos por que aquele item que você quer trazer talvez não valha a pena ou não consiga entrar, vem com a gente que eu vou mostrar o que acontece para isso. Solta essa vinheta e acompanhe esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, eu estava analisando algumas situações de alguns clientes aqui do canal e um deles chegou para mim e falou o seguinte: Thiago, preciso trazer um determinado item e quero entender se é um item que eu posso trazer ou não. Uma pergunta bem simples, bem interessante, mas lá fui eu fazer as minhas pesquisas e criar essa aula, óbvio. Vamos entender uma coisa, tá bom? Gente, todos os itens que já tem comum entrada e saída no Brasil são autorizados de alguma forma, de algum jeito, certo? E tudo isso está vinculado ao NCM da carga, aula aqui em cima sobre o NCM, certo? Correto, tá bom. Mas vamos dizer que um determinado cliente queira trazer um item que é alguma coisa extraordinária. O que eu digo de extraordinário? Vou dizer que esse cliente quer trazer cigarros eletrônicos, totalmente proibido por N ministérios aqui no Brasil. Não pode ter circulação. Ah, mas Thiago, eu vi na rua vender cigarro eletrônico. Não pode. Então, o que eu quero definir aqui? Determinados produtos aqui no Brasil são proibidos por ministérios, por secretarias, por todos aqueles órgãos, Ministério da Saúde, etc., que falam assim: esse item não pode circular no meu país. Só que aqui eu estou dando um exemplo para vocês, eu estou dando uma informação para vocês entenderem quais os tipos de itens que são proibidos aqui no Brasil. Tá? Lembra que eu falei que tudo é vinculado ao NCM da carga? Ok, temos a primeira definição. No próprio NCM da carga, muitas origens não são autorizadas. Então, por exemplo, vamos dizer que o NCM 85, 84, 83, 82, não sei se existe esse NCM, mas só dando um exemplo. Da origem da China, é ok. Mas da origem da Coreia do Sul, da África do Sul, por exemplo, não é autorizado. Porque teve algum determinado embargo, aula aqui em cima sobre embargo, antiga, mas muito interessante. Cargas embargadas não são autorizadas a entrar no Brasil. Pode acontecer. Então, o NCM é autorizado, mas a carga da determinada origem não é. Tem isso também. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: cigarros eletrônicos de nenhuma origem é autorizado. Porque o Ministério da Saúde falou não pode entrar no Brasil. Outro item muito interessante, absinto. Nossa, Thiago, o que é isso? Eu já ouvi falar nessa bebida. Pois é, o absinto ele tem um teor alcoólico muito alto, não autorizado pelo Ministério da Saúde. Eu fiz, inclusive, um papo com o especialista, com a Marta, em cima, inclusive, falando exatamente sobre isso. Pelo teor alcoólico dele. Não é autorizado a entrar no Brasil. Outros itens bem interessantes. Canabidiol. Nossa, canabidiol não é autorizado? Em termos. Por que o canabidiol é autorizado, mas não? Ele é autorizado por alguns exportadores, por alguns locais, que alguns importadores pedem autorização. Então você que quer começar a trazer canabidiol hoje, você tem que pedir autorização especial. Trazer como um item regular, que eu falo um item regular, um item comum, você pode ter problemas, e muitos problemas. Então aqui a gente já falou de cigarros eletrônicos, já falamos aqui de
absinto, algumas bebidas em si. O próprio canabidiol, que tem que ter uma autorização, é um controle absurdo sobre isso, não é o item regular. E nós temos outras situações, sim, animais silvestres de outras origens que não tem aqui no Brasil. Nossa, Thiago, sério, seríssimo. Você que quer trazer uma ave lá da Patagônia ou um canguru lá da Austrália, você tem que verificar se é possível trazer esse item, se é possível trazer este animal silvestre. Animais silvestres aqui no Brasil são muito complicados de serem trazidos. E se não for numa admissão temporária, a aula aqui em cima sobre isso, ou para alguma determinada feira que tenha demonstração do animal silvestre e o envio de volta, esquece! Não pode haver comercialização desse tipo de vida, digamos assim. Então isso é um fato. Todo item que foge à legislação brasileira não tem autorização de entrada aqui. Você pode bater, você pode falar, etc, etc. Ah, mas Thiago, e os animais silvestres que vêm para zoológico? É diferente. O próprio zoológico entrou com uma autorização junto a determinados ministérios e teve aprovação. Mas esse animal já estava em cativeiro na origem. Então é mais complicado do que vocês imaginam. Aqui eu falei de bebidas, aqui eu falei de cigarros eletrônicos, aqui eu falei de animais silvestres. Sim, animais silvestres são complicados demais de serem trazidos para cá. Mas, Thiago, tem mais itens que não são autorizados a serem trazidos para o Brasil? Claro que temos. Eu diria, muito com uma grande interrogação na cabeça, mas sabendo da resposta, que alguns alimentos também são proibidos aqui no Brasil de serem trazidos. Eu não falei agora há pouco de animais? E, por exemplo, vamos falar sobre um animal que é bem consumido na Inglaterra, onde eu morei, que aqui não é o aprovado. Carne de arraia. Nossa, Thiago, não pode. Não pode. Não pode, gente. Porque a origem, ela é de um animal silvestre. Se lá na Inglaterra é autorizado, aqui não é. Determinadas carnes, determinados itens de origem animal que não são autorizados aqui no Brasil. Vocês estão entendendo que a gama está aumentando muito mais? Que nós temos itens que não podem entrar aqui por determinadas situações. Por exemplo, a minha esposa, ela é bióloga. A minha esposa trabalha com células e etc. Nem todas as células que são analisadas lá fora são autorizadas aqui no Brasil. Porque pode haver simples contaminações aqui e lá. Vírus inativos também. Se eles se tornam ativos, eles podem complicar uma situação, uma população inteira. É muito complicado mexer com uma situação dessa forma. Então, assim, não é que todos os itens são aprovados ou negados. Não, não. Se não tiver jurisprudência para aquele determinado item, muito provavelmente ele não vai conseguir entrar aqui por nada nessa vida. Eu estou aqui diferenciando NCM que não existe frente a NCM que existe, mas que a origem não é aprovada ou o produto não é aprovado. Vocês entendem o caminho que eu estou querendo dizer para vocês? E é muito interessante também dizer que, sim, determinados produtos não são autorizados para ir embora. Também tem dessa. Tem item aqui no Brasil que não são autorizados a saírem. Então aqui eu falei de cigarros eletrônicos, falei de bebidas alcoólicas, eu falei de vida animal, de animais silvestres, falei de produtos de origem animal que não são autorizados aqui. Vocês conseguem entender que tem caminhos e mais caminhos?
Vocês conseguem entender que tem saídas e mais saídas ou possíveis não saídas para isso? Então, sim, se for alguma coisa que afete a fauna, a flora brasileira, não é autorizado. Eu vou além. Vamos dizer que um determinado zoológico, sei lá, em Sorocaba, está querendo trazer um leão que já está enjaulado lá na África do Sul, que houve uma autorização, aí está tudo certo. Por quê? Porque ele não vai para a natureza aqui, ele vai ficar enjaulado num zoológico. Ele vai ter a área dele, mas ele não vai para a natureza. Todo animal que entra em natureza brasileira, ele pode ser um complicador, ele pode matar a fauna toda. É complicado, né? Então, assim, vamos voltar agora aos importadores. Se você está tentando ser esperto, o próprio canabidiol, como eu falei para vocês, é um produto novo, mas são poucas as empresas que têm autorização a trazer o canabidiol. Ah, mas tem melhorias para a saúde aqui e acolá. Ótimo, beleza. Então, tire a autorização para trazer. Faça o trabalho de casa antes de tudo isso. Estude o NCM daquela carga. E, gente, estudar NCM, ele vai muito além do que você entrar numa F5 da vida, num TechWin da vida ou etc. e ver, esse se encaixa. Não é bem por aí. Você tem que ter catálogo, você tem que ter autorizações, você tem que ter visualização, você tem que entender se aquele produto é válido aqui ou não. Mas aí é outra história, tá bom? Então aqui a gente falou de várias situações, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que toda análise de produto é necessária. Ah, mas eu entrei na empresa, eu analisei o NCM e o outro NCM é melhor. Tá bom, ele é melhor, mas ele se enquadra no produto? Olha aí. Então aqui, vamos voltar ao ponto de origem. O absinto é uma bebida alcoólica, ok? Ele é de origem alcoólico, ok? Mas por conta do teor alcoólico ele não é autorizado aqui. O cigarro eletrônico? Ah, o cigarro é aprovado, mas o cigarro eletrônico não. O charuto é aprovado, mas o cigarro eletrônico não. Por várias situações que acontecem. O canabidiol, ele tem melhorias para a saúde das pessoas. Eu não estou entrando no mérito de ter melhoria ou não. Eu estou dizendo que ele não é aprovado como um item regular. Você tem que pedir autorização para a Receita, para o Ministério da Saúde, etc. É bem diferente. Tem alguns remédios também que não são aprovados aqui no Brasil. Principalmente remédios de origem da Rússia, da Ucrânia, etc. Porque às vezes não foram autorizados por um FDA, um órgão mundial. Nossa, Thiago, remédio também? Claro que sim. Você sabe os efeitos colaterais? Como eu falei, que a minha esposa é bióloga, vírus inativos, bem difícil. Algumas células inativas também. Itens de origem animal ou animais silvestres também. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Essa aula é uma aula muito mais interessante no sentido de ver qual tipo de produto é autorizado aqui no Brasil, tá bom? Mas todos esses F5 Comex, TechWin, o Comex 10, etc., todos esses têm origem, por exemplo, quando você vê um NCM, quais origens são aprovadas ou não, se tem embargo ou não. Bem interessante saber de tudo isso, tá bom? Mas certifique-se com o seu despachante aduaneiro, certifique-se com órgãos anuentes, tudo isso se é aprovado ou não. E não tenta dar uma de esperto ou esperto e jogar aquele determinado produto num NCM parecido, que não vai encaixar, mas que vai ser aprovado aqui no Brasil. O tombo é grande. Só te falo isso, se você trouxer um canabidiol da vida, um cigarro eletrônico ali, ou alguma coisa que não seja aprovado, você vai ter complicações lá na frente. Ninguém quer ter Receita Federal batendo na porta falando assim, deixa eu ver seus produtos aqui. Difícil, hein? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. A questão da fraude,
ela existe para impostos, ok, e sonegação de impostos, ok, concordo, mas também para NCM classificado errado. Gente, você não está sendo esperto dando rasteio na Receita. A Receita sabe muito bem o que você faz. Ninguém quer ter um canal diferente de verde, como eu já tive na minha vida, onde essa história é uma história muito legal. O dono da empresa que eu trabalhava chegou para mim e falou assim: Thiago, vamos fazer desfibrilador para UTI. Ótimo, legal, bacana. Falei, vamos classificar em qual NCM? Bateria. Desfibrilador, você precisa de autorização de Ministério da Saúde. Bateria não precisa. O que aconteceu? Deu canal diferente de verde, o fiscal abriu o container e viu que era desfibrilador. A empresa fechou. Por uma manobra errada. Até provar que focinho de porco não era tomada, a empresa fechou, gente. A carga foi para perdimento, aula aqui em cima sobre perdimento. E muitas coisas acontecem por aí todos os dias. Então, muito cuidado. Se o produto não é aprovado aqui no Brasil, nem tenta. Nem tenta dar uma desperta e jogar em outros em cima. Não vai dar certo, tá bom? Gente, aula de toque, de curiosidade. Gosto de mostrar tudo o que acontece no Comex para as pessoas entenderem os caminhos, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que se faz é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar, sem ser feliz. Vem com a gente que eu dou caminho das pedras, sempre. Para todo mundo seguir nessa área e crescer junto com a gente. Bora! Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para vocês aprenderem conosco. Bora! Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Eu estou ali para esclarecer suas dúvidas. Um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que faço. Todo dia um texto curtinho, rapidinho, para vocês entenderem sobre bastidores de Comex. Bem interessante. Mas já falei demais, né? E já pedi o like? Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando dar uma desperta de fazer cigarro eletrônico para o Brasil. Veja que isso é proibido. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar o seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.